Olá a todos, estamos novamente reunidos para refletir sobre o Evangelho do domingo, dessa vez o quinto domingo do tempo comum. Recordando que o tempo comum é o tempo ordinário da igreja, é o tempo da salvação, é o tempo no qual nós desenvolvemos a santidade. Os períodos de festa são os períodos especiais, mas o tempo ordinário é o período no qual nós podemos desenvolver as virtudes, sobretudo as virtudes teologais, a fé, esperança e caridade. Disso nos deu mostra Jesus quando quis passar 30 anos em Nazaré. Uma vida oculta, vivendo de uma forma simples, como o filho de Maria e de José, ou conhecido como o filho do carpinteiro, fazendo tarefas de casa, ajudando seu pai no trabalho. Então, esse é o tempo ordinário. E nesses primeiros domingos do tempo comum, do tempo ordinário, o Evangelho se centra no início da missão de Jesus. Como ele começa a sua missão como Messias. Como Messias. Porque, dado que ele ficou 30 anos em Nazaré e esteve numa vida oculta, simples, normal, chegou um momento que ele precisava começar a sua missão. Como ele começou, é isso que os evangelhos desses primeiros domingos do tempo comum estão pregando. O Evangelho de São Marcos ele é muito esquemático nesse sentido. Pega uma jornada ordinária da vida de Jesus. Então, nós vimos isso já no Evangelho da semana passada e da antepassada. Esse Evangelho é continuação de uma jornada típica de Jesus ao início da sua missão apostólica, da sua missão messiânica. Ele estava pregando a palavra de Deus, estava realizando sinais, curas e preparando aquelas pessoas que ele queria chamar depois para ser os seus discípulos. Agora vamos deixar um tempo para que vocês leiam o Evangelho de hoje, que se encontra em São Marcos, capítulo 1, versículos 29 a 39, e depois vamos propor algumas perguntas de reflexão. Boa leitura. Muito bem, vamos então agora concentrar-nos no texto do Evangelho. Chama a atenção logo de cara o fato de que Jesus cura. Diz que logo ao sair da sinagoga foi à casa de Simão e André com Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama com febre. Eles imediatamente o mencionaram a Jesus. Aproximando-se, ele a tomou pela mão, fez levantar-se, a febre a deixou, ele pôs-se a servi-los. Podia narrar muitas coisas que aconteceram na casa de Simão, mas narra a cura. Igualmente, o texto anterior, do versículo 21, que é a cura do endemoniado, que foi o texto da semana passada do Evangelho, e a continuação. Ao atardecer, quando o sol se pôs, trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e endemoniados. A cidade inteira aglomerou-se à porta e ele curou muitos doentes de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Olha que interessante, né? Devia ter fila aí fora da casa de Pedro. Então, consulta grátis e não só consulta com cura. Não precisava de receita, nem de exame. Jesus nem perguntava o que era, já curava as pessoas. Tem um filme, a série The Chosen, Os Escolhidos, em que aparece uma cena dessas, em que Jesus está curando, uma fila gigantesca, e os discípulos organizando a fila, vendo as necessidades, ajudando as pessoas, dando-lhes mantimentos, água, para que possam continuar aí esperando Jesus o dia inteiro, não parou nem para comer. Mas a pergunta é, por quê?
Por que Jesus curava? Doenças nós sempre tivemos e, pelo visto, sempre vamos ter, né? E Jesus é o Filho de Deus, feito homem, veio ao mundo, se encarnou, era Deus em pessoa. Ele veio ao mundo para ser uma espécie de supermédico. E, pois, se fosse isso, era bastante ineficaz, né? Porque ele era uma pessoa. Imagina todas as pessoas que ficassem sabendo que Jesus curava e grátis. Era uma fila infinita, eterna. Esse era só um povoadinho que Jesus estava atendendo, numa região diminuta que era a Galileia. Imagina que a fama se espalha pelo império, começam a viajar pessoas de todas as partes. Por que Jesus curava? Certamente ele não veio ao mundo para ser um curandeiro. Ele não veio ao mundo para ser um taumaturgo, para ser um supermédico. Ele veio ao mundo por outros motivos, que nós vamos falar daqui a pouco. Mas por que então ele curava? A doença, ela é consequência do mal. E o mal é consequência do pecado. Mas o que é o mal? O que é o pecado? É uma desordem da natureza. Então, uma desordem que vai contra a minha natureza. Não é uma simples desordem de desorganização, é uma desordem destrutiva. Então, uma doença é uma desordem do corpo que vai contra o próprio corpo, seja algo que veio de fora, um vírus, uma bactéria, um acidente, um golpe, uma queda, seja algo que vem de dentro, né? Uma má formação que começa a crescer e se desenvolver, tipo um câncer, um tumor, né? Então, pois, é uma desordem, é algo que está mal. E, pois, toda desordem vem do pecado. O pecado o que é? É uma ofensa contra Deus em primeiro lugar, mas também é uma ofensa contra nós mesmos, é uma rebelião de nós contra nós mesmos, porque provocamos em nós algo que nos fere, nos destrói. Então, pois, se a doença é o fruto do pecado e do mal, uma maneira de mostrar que se tem o poder sobre o mal é vencendo a doença. Vencendo dessa maneira, sem instrumentos, sem medicina, sem remédios, simplesmente ordenando, ou simplesmente fazendo um gesto, ou por pensamento. Jesus não precisava fazer nada exteriormente. Muitas vezes ele fazia, né? Mas não precisava, porque ele é Deus. A sua própria intenção de curar. Então Jesus estava demonstrando quem ele era. As curas para Jesus são um ato de misericórdia? Claro que são, porque Jesus veio para praticar a caridade. Mas ele sabia que não era assim que ele ia vencer o mal. Não é curando pessoas que ele vai vencer o mal. Ele veio para algo muito maior. A cura para Jesus era, sobretudo, um sinal. São João também falava sobre isso, sobretudo quando ele explica, né, as curas, os milagres que Jesus faz, né, nunca chama eles de milagres, chama de sinais. Jesus fez muitos sinais. Pois aqui estava Jesus fazendo sinais. Ele chega e encontra a sogra de Simão Pedro que estava de cama. Certamente ele tem uma grande compaixão por ela. Certamente ele tem uma grande compaixão por Pedro. Certamente ele quer aliviar a sua dor, o seu sofrimento. Mas, sobretudo, ele quer dar a Pedro, a Tiago, a João, a todos os que lhe acompanham, esses sinais. Eu sou uma pessoa muito especial. Muito especial. Eu não sou só um profeta. Eu não sou só um Messias, ainda que ser Messias já era uma coisa extraordinária, porque era um só que ia vir. Vocês vão descobrir depois quem eu sou. Eu vou dando os sinais para que o Espírito Santo vá tocando os corações de vocês. E os corações das pessoas que são curadas.
Porque esse é o segundo motivo da cura. Jesus ele quer curar o corpo, mas sobretudo ele quer curar o espírito. Porque o corpo, pois, está curado de uma coisa hoje, amanhã vai estar doente de outra. Mais cedo ou mais tarde nós vamos morrer. Jesus estava pensando em algo muito mais profundo. Uma cura que leva para algo mais que esta vida. Uma cura da alma, uma cura do pecado, vencer o mal no ser humano, até que ele possa vencer o maior de todos os males, a morte. Então, essa primeira pergunta, nós podemos responder que sim, Jesus curava por misericórdia, mas, sobretudo, as curas tinham um fim de revelação de quem é Jesus. Então, em seguida, nós fazemos uma segunda pergunta: por que Jesus saiu de madrugada para rezar em um lugar deserto? Então, depois de que ele fez várias curas, né, esteve aí todo dia trabalhando, curando pessoas, e de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Ele tinha todos os motivos no mundo para ficar descansando, né? O seu trabalho foi duro, muito duro. E Jesus, por ter um corpo humano, deveria também estar cansado. Mas ele se retirou para rezar. Se levantou de madrugada para rezar. Então nós perguntamos, por que Jesus saiu de madrugada para rezar em um lugar deserto? Primeiro, podemos pensar, por que Jesus tinha que rezar? Ele não é Deus? Ele reza para quem? Para si mesmo? Coloca um espelho na frente e começa a falar consigo? Vamos entender um pouco qual é a dinâmica da encarnação. Deus é um só Deus em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são três pessoas distintas. Não são a mesma pessoa. O Pai não é o Filho e o Filho não é o Espírito Santo. Mas os três são um só Deus. Esse se chama o mistério da Santíssima Trindade. É muito misterioso, porque como é algo grande demais para a nossa pequena mente, não entra. Mas está na revelação de que é assim. É um só Deus em três pessoas realmente distintas. A comunhão entre essas três pessoas é muito grande. É maior do que qualquer forma de comunhão humana imaginável. Porque tudo o que está no Pai está no Filho, tudo que está no Filho está no Espírito Santo, e tudo que está no Espírito Santo está no Pai. Existe uma correlação entre eles, seja dos seus pensamentos, seja das suas obras. Eles estão de acordo em tudo. É uma comunhão perfeita. Porém, aqui vem um porém, né? Quando a Santíssima Trindade resolve que vai vencer o pecado e o mal, e uma das três pessoas vai se encarnar, e essa pessoa é o Filho, eles também aceitam submeter-se às regras de um corpo humano. Então, pois, quais são as regras de um corpo humano? Pois o espírito, quando nasce em um corpo, ele não sabe nada. Assim, os bebês, quando nascem, eles não sabem nada, eles têm tudo para aprender. Jesus, ele também, né? E ele aceitou que a sua comunhão com o Pai e com o Espírito Santo ia ser da mesma forma que nós, seres humanos, temos, através da fé. Através da fé. Então, a partir do momento que Jesus se encarna, a sua conexão com o Pai é através da fé. Então, por isso, Jesus orava. Para poder falar com o Pai, ele falava da mesma maneira que nós falamos, através da oração. Então, Jesus, a diferença nossa, ele sabe quem é o Pai. Ele já conheceu quem é o Pai. Então, ele valorizava muito a sua oração. E o Espírito Santo lhe inspirava para que ele pudesse ter uma oração íntima, uma conexão perfeita
A nossa conexão de fé é muito imperfeita por causa das nossas imperfeições que fazem com que a nossa conexão, né, seja ruim, né, como uma internet ruim, né, um 5G que depois passa a ser 4, depois 3, e aí apenas consegue se conectar. Não, a conexão de Jesus não era assim, era perfeita. Jesus conectava perfeitamente com o Pai através da sua oração. E Jesus valorizava isso muito. Os seus tempos de comunhão com o Pai, de intimidade com o Pai, de estar com Ele, para que exista essa troca de informação, essa troca de afetos, essa troca de carinhos espirituais. Essa intimidade que Jesus tinha com o Pai, nós não conseguimos entender. É algo sobrenatural, que nós somos chamados a ter, porque nós somos chamados a ser santos. Jesus já era santo, sem imperfeição nenhuma, então a sua conexão era perfeita. E Jesus então saía. Saía também para orar, para poder receber as instruções que o Espírito Santo lhe ia dar sobre o que fazer aqui na terra. Quais os passos dar. Nós vamos encontrar, por exemplo, Jesus que sobe a orar quando ele vai chamar os seus discípulos. Jesus quer saber com certeza quem são os escolhidos. E ele os escolhe também, como comunhão do Pai e o Espírito Santo. Nunca vamos encontrar que a oração de Jesus vai ser dialética, no sentido de que ele quer uma coisa e o Pai quer outra. No horto do Getsemane chegamos ao mais parecido a isso. O seu corpo humano, limitado, sofrendo o peso dos pecados de toda a humanidade, chega a clamar: Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Mas imediatamente vem o seu Espírito e diz: mas não se faça a minha vontade, porém a tua, que passa a ser a minha. Então é uma apropriação, né? A vontade humana, limitada, que sofre, dá lugar à vontade divina, que aceita. Então Jesus orava para isso, para estar em comunhão com Deus, para alinhar o pensamento humano com o pensamento de Deus, para receber de Deus, Pai, todas as instruções, formações que ele precisava para realizar a sua missão e para desfrutar esse momento de intimidade com o Pai, porque o nosso coração foi feito para amar. Aí Jesus dava abertura total ao seu coração para que pudesse manifestar o seu amor ao Pai e o Pai a Ele. E depois nós temos a última pergunta: qual o significado da frase de Jesus no versículo 38? Então precisamos ler o versículo 38, porque então, como Jesus saiu de madrugada, Pedro e os seus estavam ansiosos, procurando. Vamos ver aqui a versão litúrgica desse texto. E quando o encontraram, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. Foi para isso que eu vim. Para isso o quê? O quê? Qual é a sua missão? Jesus está então falando da sua missão terrena. É claro que aqui é parte dessa missão. Ele não está revelando toda a sua missão. Mas aqui Jesus está falando qual é o motivo da sua vinda. Então já está ficando claro para os discípulos que o objetivo de Jesus não é sair curando pessoas, porque ele disse: vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza, devo pregar também ali. Não disse: devo curar também ali. Já curei todo o pessoal daqui, agora vou lá para aquele lado, vou curar todo mundo lá do outro lado. Não. Devo pregar. Pregar o quê? O Evangelho, a boa notícia. Evangelho significa boa nova. Uma notícia que é boa e que é nova. E que Jesus veio para isso. E qual é essa boa notícia? Deus se fez homem. Essa é a evangelização. Deus se fez homem.
para demonstrar o amor de Deus pela humanidade. O quanto Deus nos ama. No início da sua pregação, aqui nós vemos também no próprio capítulo 1 de São Mateus, né, versículo 14, né, Jesus, a sua primeira pregação, ele disse: cumpriu-se o tempo, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é a pregação de Jesus. Jesus, nas suas explicações, nas suas parábolas, nas suas histórias, nas suas comparações, tudo é pregação do Evangelho. Tudo ele está ensinando essa boa notícia de que Deus veio ao mundo, explicando como é isso. Então Jesus, ele veio para isso, para revelar-nos quem é o Pai, revelar-nos o amor do Pai. A sua missão é uma missão de salvação. Ele veio revelar o amor do Pai, e esse amor é tão grande que ele vai dar a vida por nós, para poder vencer a morte e ressuscitar. Que esse Evangelho do quinto domingo encha o nosso coração de esperança, de desejo, de também nós deixarmos tocar pelo Evangelho, pela transformação que Jesus nos veio trazer, pela novidade de vida que ele veio trazer, a boa nova. Deus veio ao mundo, nos ama, vai dar o seu sangue por nós, para que um dia nós possamos ter essa mesma comunhão que existe no seio da Santíssima Trindade. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fenomenal!